Hoje tem Mark Silvestre e a sua Cyberforce. Depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Ricardo do canal Uma Época Inesquecível. Canal esse que tem por objetivo falar dos quadrinhos, da cultura pop, dos grandes desenhistas, arte finalistas, das grandes sagas que marcaram época. Enfim, tudo que remete a uma época bacana, uma época mágica, que é a proposta desse canal. No vídeo de hoje, vamos falar da grande obra de Mark Silvestre, da maior criação do Mark Silvestre, que é a Cyberforce. Neste encadernado, bem nostálgico, bem anos 90, bem era e Mad Comics. Detalhe, esse encadernado também terá desenhos de Walter Simonson, Jim Lee e Todd McFarlane. Então, a viagem vai estar bacana. Vai lá, vai na geladeira, pega a sua cerveja, pega um belisco e vamos nessa. Bom, galera, vamos lá então. Ó, aqui é um encadernado, eu adquiri na Amazon. Paguei um preço super bacana nele. Já tem algum tempo já. De repente, para quem quiser procurar, dá uma procurada que de repente pode achar por um preço bacana. Vamos nessa. Encadernado completo com a saga completa da Cyberforce. Já começamos com esse desenho aqui do Sr. Mark Silvestre, né? Pelo fato do papel ser couché, dá um brilho aqui na luz, né? Mas acho que nada que atrapalhe a experiência. E vamos nessa. Era Image Comics. Aqui as splash pages. Aqui é o Wolverine, né? Praticamente o Rip Clown, né? É o Wolverine do grupo, né? Mark Silvestre falou que se baseou basicamente nos X-Men, né? É os X-Men dele, no caso. E X-Men que estava em alta, né? Por causa da animação, de todo o sucesso que o desenho estava fazendo, né? Sucesso, em parte, responsável por essa galera, Jim Lee, Mark Silvestre. Esses caras revolucionaram a indústria nos anos 90. E bastante cena de impacto, né? Então você percebe aqui que tem aquela adrenalina, né? Na minha época, eu era adolescente quando isso aqui saiu e foi um estouro, né? Embora no Brasil muito pouca coisa chegou, mas eu lembro que os gibis da Cyberforce, dos Wildcats, chegaram a vir aqui no Brasil, mas não tudo, né? Foi só um respingo do que veio, do material da Image que veio ao Brasil. Aqui mais splash pages. Na época começou-se a ter também, acho que a colorização digital, no caso, né? Começou por essas histórias. Olha esse desenho. Bacana, cheio de energia, né? Eu, particularmente, eu sou muito fã do Mark Silvestre. Aliás, sou fã de todos esses caras. Até mesmo do Rob Liefeld. Por quê? Porque na época ele cumpriu a missão dele. Entreteve, no caso, entendeu? Qual o garoto, adolescente, que na época que comprou um gibi do Rob Liefeld não curtia as histórias? Tudo bem, tem muitos erros técnicos. Roteiro meio fraco, mesmo o roteiro dessa também é meio fraco no caso, entendeu? Mas na época o gibi era feito para entreter e acho que até hoje o gibi tem que ser feito não precisa ser um best-seller, mas seja uma coisa para entreter o leitor no caso, entendeu? Então para a época valeu, tem o meu respeito, tem a consideração. Muita gente faz a piadinha lá do Capitão América, do Rob Liefeld, peitudo, tudo. Teve os erros grosseiros, tudo, mas, sei lá, eu acho que o pessoal bate muito nessa tecla. Vamos voltar a centrar aqui. Aqui a gente percebe o seguinte, né? Algumas coisas de roteiro.
Porque usa-se muito a splash page, né? Olha aqui, toda hora a cada 2 viradas de página você tem sempre uma splash page. Aqui é o personagem dele que é um Peach, né? Olha isso. E, tá vendo? Toda hora você tem uma splash page, uma cena de impacto. Assim, o desenho é bacana, é empolgante, entendeu? O pessoal pode falar, é datado tudo. Eu ainda gosto desse desenho, eu ainda gosto dessa energia, entendeu? Em matéria de desenho, não tem o que se falar. Mas em matéria de roteiro, eu acho que o uso da splash page tem que ser para uma cena, para um clímax da história, para uma abertura de história, para um clímax, no caso, entendeu? Tem que ser é um lance assim que tem que ser usado, tem que saber ser usado no meio da história, entendeu? Senão você acaba banalizando a história. No sentido de não ter um impacto, não ter um clímax, porque toda hora a splash page é usada, no caso, né? Mas, olha isso aqui. Muitas coisas, muitos gibis que eu tenho, eu compro por conta dos desenhos. Nem tanto pelos roteiros. É lógico, uma boa história aliada a um bom roteiro é excelente, né? Então, é o que geralmente faz um clássico, no caso, né? Mas algumas exceções, tipo os Supremos do Joey Madureira, eu gosto por conta dos desenhos, não por conta da história. Olha essa cena aqui, como eu falei, o Rip Clown é um índio, né? É o Wolverine do grupo, né? Wolverine, Psylocke, né? A Psylocke são personagens que... Essa não é a Psylocke, eu acho, mas é um personagem baseado na Psylocke. Era um personagem que estava muito em alta, no caso, né? Aquela coisa bad boy, aquela coisa meio sinistra, personagens com garras, nossa, é o que estava mais em alta, no caso, né? Tanto que eu criei também o personagem Black Sector, né? Que é uma mistura de Capitão América com Wolverine, com Homem-Aranha e Kamen Rider. Eu juntei esses 4 personagens. E aqui temos mais narrativas. Aqui agora vamos começar com desenhos do Walter Simonson. Olha isso. O Walter Simonson também que aderiu à moda e Magic. Também desenhando as splash pages. Só splash pages. Era o que tinha para a época, no caso, né? O Walter Simonson também tem um traço muito marcante. Você percebe um lance até kirbiano no desenho do Walter Simonson, no caso, né? Muito show. Aqui o desenrolar da história. Estou passando um pouco rápido por conta de muitas páginas, senão vai acabar ficando muito longo o vídeo, no caso. Mas olha isso daqui. E aqui a sequência da história. Esse General Striker também, esse cara com 4 braços, é um personagem bem bacana, um visual bem impactante, no caso, né? É o que mandava na época o lance do visual. Olha isso aqui. Olha que show. Olha que desenho. Eu acho que de todos esses caras, Jim Lee, Rob Liefeld, Todd McFarlane, Mark Silvestri, o Mark Silvestri é o meu preferido. Embora eu gostava muito de Jim Lee. Mas o Mark Silvestri é o meu preferido. Chegamos aqui numa história do Wildcat desenhado pelo Jim Lee. Aí começa a adrenalina, né? Olha isso daqui. E vamos abrir essa página. Uma página quádrupla. Olha isso, galera. Ah, meu amigo. Isso aqui entretinha, viu? Isso aqui eu olhava, eu tinha vontade de desenhar. Tinha vontade de criar história. Era os hormônios borbulhando. Muito bacana isso aqui. A energia em Magic Comics, no caso, né?
O Jim Lee também, o Jim Lee também é um cara que sabe bolar visual de personagem, diga-se de passagem, né? Olha esse bandoleiro, esse cara aqui, que bacana. Essa personagem também é o grande responsável pelo visual dos X-Men na década de 90, que fez tanto sucesso, o visual do Ciclope. Eu acho o Ciclope do Jim Lee o melhor visual de todos os tempos, mesmo do Ciclope clássico, no caso, né? O Ciclope do Jim Lee foi uma coisa assim, foi uma coisa bem marcante, viu? O design de uniforme que ele fez para esse personagem. E aqui mais cenas, no caso, né? Aqui nós percebemos que o Jim Lee, ele procura trabalhar um pouco mais a narrativa, né? Não usando tanta splash page, no caso. Mas temos mais umas aqui. Galera, a era média foi uma era que marcou. Os caras peitaram as grandes indústrias, as grandes editoras, peitaram de frente e conseguiram números que até hoje nunca foram superados. Olha isso daqui. Olha isso. Olha que bonito. Olha que energia, né? Muito foda. Detalhe, esse é o Wolverine do Wildcat do Jim Lee, né? Sempre tem um cara meio bad boy, com garra. É o mesmo conceito dos personagens, né? As naves aqui, a tecnologia das naves. E agora voltamos para o Mark Silvestre. Mark Silvestre tinha uma energia, tinha uma coisa bem bacana aqui. Essa personagem velocidade. Uma relação meio Jubileu Wolverine, né? E eu, particularmente, curto muito o visual desse personagem Rip Clown. E aqui também o Coronel Striker, uma espécie de Cable, né? Do grupo. E vamos nessa. Segue a história. E aqui tem um encontro, né? Dos personagens. É um crossover entre o Wildcats e a Cyberforce. Um esperado encontro entre, acho que é o Cyblade, eu não lembro o nome desse personagem, galera, me ajuda aí nos comentários, e o Warblade, né, e o Rip Clown, um encontro explosivo aí, um confronto que era meio que esperado para a galera da época, no caso. Olha essa capa do Jim Lee. É a compilação de todas as histórias, todas as aparições do grupo da Cyberforce. Então aqui temos participações do Wildcats, que está dentro da cronologia da Cyberforce. Esse personagem também, muito bacana. Como eu falei, tem um estilo Ciclope esse personagem no caso, né? Esse personagem do Jim Lee, acho que é o Espartano, se não me engano. E olha essa página dupla. É aquilo, sempre o pessoal está pousando com uma fotografia, no caso, né? Opa, bati sem querer aqui. O pessoal pousando com uma fotografia era a tendência da época. Aqui, tipo, um anãozinho, né? Que é o líder do grupo, uma referência meio ao professor Xavier, né? Que andava de cadeira de roda. Então, uma coisa que ao meu ver, né? Ao invés de fazer um cara na cadeira de roda, colocou um cara não, no caso, né? Mas um cara não, assim, você não percebe aqueles traços de anão, os traços mais fortes, no caso. Jogo que segue, vambora. E aqui o encontro entre os dois personagens. Olha essa página que legal. Pena que a dobra do gibi prejudica um pouco o desenho, mas olha isso. Muito bacana, né? E, diga-se de passagem, grande mérito para a arte final de Scott Williams. Scott Williams, eu sigo ele no Instagram. O Scott Williams é um cara assim que arte finaliza muito bem esses caras, tá? Isso aqui também, olha essa cena aqui.
Também tem a arte final do Scott Williams. Olha, uma vez eu refiz esse desenho aqui, muito bacana. Olha que show! Musculatura, arte final, visual, as cores. Nossa, muito legal isso aqui, muito bacana. Todo mundo, o pessoal gosta de criticar, mas na época todo mundo se rendeu a isso, no caso. Não teve um, entendeu? Todo mundo se rendeu a esse estilo, a esse desenho, a esse estilo de narrativa. E eu garanto que tem uma boa parte da galera que lembra disso com muito carinho. Eu estava falando do Scott Williams. O Scott Williams é um arte finalista muito eficiente. Ele mandava muito bem no desenho de Jim Lee. Acho que até hoje ele trabalha com Jim Lee, no caso, né? Aqui também, eu acho que ele, se eu não me engano, acho que ele finalizou também. Mas eu sigo a página dele. Olha isso aqui. Olha esse desenho. Né? Uma outra pose do encontro deles. Eu sigo o Scott Williams, e o Scott Williams, além de tudo, é um grande desenhista. Você vê os desenhos do Scott Williams, olha, não fica para trás, viu? Melhor que muito desenhista de hoje em dia do mercado. Scott Williams. Aqui, a cena, a luta, né? Uma luta bem selvagem. É garra, é sangue correndo solto. E aqui, o Ciclope, né? Da Cyberforce. Né? Tudo genérico, né? E o próprio Max Silvers admite isso. Aqui temos o General Striker por Jim Lee, né? E olha essa página. Uma página dupla dos Wildcats por Jim Lee. Olha isso. Bacana, né? Show de bola. Galera, quem quiser comentar, trocar uma ideia, deixa nos comentários, vai ser bacana. Poxa, quem puder estar ajudando a divulgar o meu canal, é sempre uma ajuda. Eu vou procurar estar sempre fazendo um conteúdo bacana, diferenciado, para poder entreter toda essa galera amante das HQs, amante dessa cultura pop. Aqui, pessoal, aqui no meio de um satélite, né? E a luta segue. Aqui no caso, as duas ninjas do grupo, né? E aqui, olha esse visual. As mulheres de Jim Lee, né? As modelos de Jim Lee, né? No caso, né? Naquelas poses, naquele... sempre parece que é uma modelo da Victoria's Secret, no caso, né? A cintura fina, né? No primeiro vídeo do Alex Toth, eu falo das mulheres, o Alex Toth, também as mulheres de John Buscema, né? Eram mulheres mais naturais, mais atraentes, porque era uma coisa mais dentro do real, né? Mas com um certo charme, no caso, né? Outro desenhista que desenhava mulheres pela qual os leitores se apaixonavam, no caso, era o grande e agora saudoso John Romita, senhor, né? Desenhou a Gil e a Mary Jane, nossa, quem não gostava dessas personagens, no caso? John Byrne, nos X-Men, com a Jean Grey, a Tempestade, muito bacana. Olha esse encontro dos ciclopes dos grupos, no caso, né? Os genéricos do Ciclope, no caso, do Wildcat e da Cyberforce. E aqui, segue adrenalina, segue tiroteio, segue batalha. Olha isso daqui, olha essa página dupla. Muito show isso aqui, viu? Muito show. Deodato, uma vez falou que adorava, quando surgiu esse estilo, ele era fanzaço. Hoje eu falo, não, hoje eu não desenho, mas quando surgiu eu fiquei apaixonado e eu queria desenhar igual os caras, no caso. Uma vez ele falou isso, não sei se foi numa entrevista ou se foi no Instagram dele. Vamos lá. E aqui no caso, mais cenas de ação, culminando na morte da personagem que causou toda essa intriga, no caso, né? E aqui, olha que bacana. É como eu falei, né? Usam-se muitas splash pages, no caso, né?
eles usam e abusam das splash pages, né? O leitor queria mais era ver mulheres sensuais, cenas de ação, explosão, cenas de ação. O pessoal não podia descansar nem por 2 minutos. O que valia era adrenalina na época, né? Aqui, seguindo as cenas aqui, você vê que as cores estão bem carregadas, né? No vermelho, no laranja. E aqui, como eu falei, porradaria rolando solta, né? Aqui, alguns demônios. Olha essa pose do Ripekal com os braços arqueados aqui, é uma cena bem clássica do personagem, né? Bem clássico, e as garras que crescem. Nessa época, galera, personagens como Capitão América, Homem de Ferro, eram bem plano B, se não plano C no caso, né? Porque a popularidade deles estavam bem em baixa, né? Desses personagens, né? A Marvel tentou, contratando o Jim Lee, o Rob Liefeld, reerguer esses personagens naquele Heróis Renascem, mas foi... No começo teve um impacto, mas depois provou-se que foi um fiasco no caso, né? Eu comprei alguns números no caso, depois teve troca de desenhista, teve não cumprimento de prazo. O Rob Liefeld, ele foi um cara que abandonou o projeto no meio, não sei se foi ele que abandonou, se foi a Marvel que demitiu ele. Mas a verdade é que para alguns deles, dos caras que fundaram a Imagine, né, no caso do Liefeld, do Jim Lee, eles não tinham, acho que eles não estavam preparados, não tinham maturidade para poder tocar o negócio, né? Principalmente o Rob Liefeld, ele furou o olho do Mark Silvestre, querendo pegar, porque o Mark Silvestre ele selecionava bem os desenhistas que ele colocaria no seu estúdio, né? Um deles foi o saudoso Michael Turner, e o Rob Liefeld via aquilo e falava, não, vem cá, eu te pago mais. O cara falava, pô, o cara tá querendo roubar meus desenhistas, palhaçada é essa, sabe? Então, assim, muita imaturidade dos caras. Eram também na casa dos 20 anos na época, né? Os caras não tinham... Algum deles não estava preparado, principalmente o Liefeld, não estava preparado para o sucesso, para administrar o sucesso que ele estava tendo. Um cara que é grande business, com certeza, é o Todd McFarlane, que pegou, que abriu sua fábrica de brinquedos, de bonecos. Está aí até hoje com o seu personagem Spawn, né? Ele e o Eric Larson, né? O Eric Larson foi um cara bem centrado, né? O Eric Larson, ele queria fazer o seu Savage Dragon, né? E tanto que o Savage Dragon está aí até hoje, né? Está aí até hoje. Não é mais publicado aqui, mas eu sei que tem uma linha do tempo, né? Ele já teve um filho, já cresceu, agora é o filho que tomou o manto do pai. Esse é o Eric Larson, só queria desenhar o gibi dele e nada mais. Bem focado no caso, né? E aqui, agora temos essa história. Esse aqui eu lembro que esse gibi eu tinha na época. Olha esses efeitos de iluminação, que bacana, né? Olha isso aqui, que show. E aqui, o tipo Colossus do grupo, né? O Colossus do grupo da Cyberforce, que acho que ele chamava Impacto, né? Belo nome, Impacto. Olha isso. Continuando aqui, galera. Cenas de ação. Vamos página por página. Aqui essa cena do Ripperclaw foi bem bacana, foi na mão da vilã. E chegamos agora nos desenhos do McFarlane, Todd McFarlane. Olha isso daqui. Todd McFarlane com o seu General Stryker. Você percebe o traço do McFarlane, né? Aqui, o Ripperclaw dele.
Eu não sei se esse material chegou a vir no Brasil, esse desenho do McFarlane. Deve ter vindo, mas eu não tinha na época, né? Quando eu comprei esse encadernado, foi uma grande surpresa para mim ver esse desenho do McFarlane na Cyberforce do Mark Silvestre. Olha as cenas de terror. Olha que o McFarlane gostava bem do desenho estilo terror, né? Pena que a luz atrapalha um pouco por conta do papel couché. Olha aqui. E, como eu te falei, né? Muito uso de splash page, né? Você tira um pouco o impacto da história, né? Usando bastante splash page. Mas, vamos seguir, segue o jogo. Voltamos aqui nos desenhos do Marco Silvestre. Aqui uma história de uma personagem. Aqui o General Strike, olha ele aqui. Ele entrando. Pena que isso aqui prejudica um pouco o desenho, prejudica a arte, no caso, essa dobrinha, no caso, né? Paciência. Vamos andando. Clown aqui. E aqui, como sempre, o pessoal posando para fotografia, né? Eita! Eu sou muito fã das capas antigas, né? Sabucema, Al Milgrom, né? Em que a capa em por si já contava uma história, né? Nossa, eu era apaixonado. Eu acho que as capas dos gibis de super-heróis de hoje em dia perdeu-se um pouco a magia, né? Porque antigamente as capas, acima de tudo, elas, elas contavam uma história, é, tinha, despertava o interesse do leitor ler a história, no caso, né? Então, tinha uma energia bacana, e as capas, aos poucos, com o passar das décadas, foram ficando mornas, no caso, né? Então, assim, eu sou muito fã. Quem não é fã da capa do retorno do Capitão América nos Vingadores, né? Sempre com uma chamadinha, aquela onomatopeia, aquele título saltando na capa, uma coisa bem manual. Era mágico, né? Aqui temos um desenhista que não é o Mark Silvestre, né? Mas era um desenhista bem genérico da época em média, né? E você percebe um estilo bem Jim Lee, Mark Silvestre aqui nesses desenhos, né? Que era o que tinha para a época, no caso, né? Hoje nada muito empolgante, né? Nada muito empolgante mesmo, não desmerecendo a arte, mas isso aqui, porque assim, eu acho o seguinte, o cara tem que ter um estilo próprio. Quando ele tenta emular um estilo de um desenhista, eu acho que ele acaba não se sobressaindo. Que nem eu falei no começo, eu sou fã do desenho do Mark Silvestre. Eu olho, eu curto o desenho do Mark Silvestre. Agora, os desenhos genéricos aí eu já não curto tanto, no caso. Aqui já temos o Mark Silvestre aqui de novo. Aqui o desenho do Mark Silvestre. Olha aqui, tá vendo? Tem a pegada diferente no caso, né? É que nem quando o Alan Moore lançou Watchmen, o Frank Miller lançou o Cavaleiro das Trevas. Aí um monte de roteirista achou que também saberia escrever histórias nesse estilo e provou-se que foi um desastre, né? Até hoje, né? Ah, tem que fazer desabafo porque a qualidade dos roteiros caiu muito, os personagens assim foram desconstruídos, mitologias que foram feitas, que foram construídas ao longo das décadas. Esse pessoal, uma coisa que estava bem estabelecida, esses roteiristas de hoje gostam de desconstruir tudo, no caso, né? É isso que me faz perder a vontade, me fez perder a vontade de comprar os gibis de linha hoje, né? Poucos são os artistas que me chamam a atenção nos dias de hoje. Você pega
o Daniel Warren Johnson, que eu comprei lá, a Mulher Maravilha, o Bill Raio Beta dele. O Sean Murphy, né? Tudo por conta dos desenhos, né? Aqui você vê desenhos que não me chamam tanto a atenção. É bem genérico, no caso. Voltando ao assunto lá, o Sean Murphy, né? E também o Rafael Grampá, né? São 3 desenhistas que fora da linha. Dessa galera nova de hoje, no caso, né? Tem outros desenhistas bons também, mas eu gosto de destacar esses 3. Aqui, mas eu imagino que não seja Mark Silva esse aqui também no caso, né? Não é, com certeza não é. Olha aqui, olha a cabecinha do cara, o tamanho do braço, né? Olha a desproporção disso no caso, né? E aqui uma ficha das personagens da Cyblade, que era a Psylocke do grupo, né? E segue o jogo. Aqui mais desenhos. Aqui, no caso, eu creio que aqui já seja desenho do... Ó, aqui uma bela cena, no caso com esse castelo, né? Aqui eu já creio que seja o Mark Silva se desenhando. E aqui. E aqui é aquele impacto. Tipo, voltando aqui. O desenho. E estamos chegando ao final do encadernado. Tem os desenhos dessa moça aqui que eu não sei quem que é. E é isso, galera. Uma coisa das capas aqui. Posters. Uma arte inteira do Walter Simonson aqui. Uma capa dupla. Mais posters. Personagens. E é isso. E aí, galera? Gostaram do vídeo? Bacana, né? É como eu falei, o Mark Silva foi um personagem com um desenho, um traço bem marcante, né? Juntamente com a arte final de Scott Williams e a parceria com Jim Lee, Walter Simonson, deixa um encadernado bem bacana, né? Somente no final que colocou uns desenhistas, não desmerecendo a arte deles, mas bem genéricos, bem fracos no caso, e enfim, tendências da época no caso, né? No próximo vídeo, devido ao sucesso, né, ao relativo sucesso que o meu vídeo do He-Man do Bruce Timm fez, né, eu vou abordar, falar sobre um desenhista, né, que principalmente a galera das antigas curte muito, conhece, mas que você não ouve falar muito, né? Então eu selecionei alguns materiais dele e pretendo fazer um vídeo sobre a arte dele, né? Em diferentes histórias, diferentes personagens, que é ninguém menos que o nosso querido Ron Wilson, né? E eu vou abordar a fase dele no Homem-Aranha, no Coisa, né? E também, principalmente, a fase que ele desenhou o He-Man pela Marvel, na Star Comics. Olha isso. Bateu nostalgia agora, né? Então, beleza, galera. No próximo vídeo a gente se fala. E aproveitando para agradecer a todo mundo que está se inscrevendo, compartilhando, dando like, ativa o sino. E agradecendo essa galera aí que está dando essa força. E para você que está vendo a primeira vez o vídeo, caso tenha gostado, se inscreve lá, dá uma força, compartilha com os amigos. Isso ajuda bastante. Tá joia? Da minha parte aqui, prometo sempre me esforçar em entregar um conteúdo bacana e diferenciado. Então é isso. Galera, grande abraço e até o próximo domingo. Valeu!